Olá, boa noite. Ela está alto, mas agora só do lado direito. Estamos em mono. Só do lado direito? Queria dizer isto, estamos em mono. Mas está mesmo alto? Ou Tá estás não, mas agora está. Até eu estou. Até porque eu estou recuperado assim. com constipação. Assim, não, está bom. Tá bom. Tá. Por mim, epá, eu voto no volume do som que está agora. Nos É? meus beats. Perfeitamente bom e aceitável. Isto que fizemos agora foi um especial para o nosso convidado. Exatamente. Nuno Obrigado. Marco, convidado Muito do Cacofonia. Bem-vindo. Muito obrigado. Que quando encontrei há algum tempo, ele disse que a parte favorita dele deste programa era quando nós reclamávamos no início do som. Era a única parte, os primeiros 20 segundos. O que já é bom, não é? Exato. É bom. Não, mas eu sou fã da Rádio Movimento e as pessoas que já cá vieram, Ana Galvão, Ana Markle, pintaram-me de fato um quadro de magia e para mim é verdade, epá, isto é um regresso aos meus tempos de rádio local. A Rádio Movimento existiu na mesma altura que a Rádio Voz de Benfica e por isso é incrível. Eram rivais. Mas nas Voz de Benfica não tínhamos que atravessar balneários para chegar, nem pessoas a jogar hóquei, era num casebre nas traseiras do restaurante Califa. E não tinham bolos grátis? Não tínhamos. Mas lembro-me de andarmos a tentar angariar publicidade no Califa. Ei, E se não me engano, chegou a haver publicidade. Não é que o Califa precisasse de publicidade. Já naquela no altura Natal, Bolo Rei, Califa. Sobretudo numa rádio que tinha. Devia ter para aí 5 ouvintes aquela rádio. Porque aquilo funcionava no bairro só. E era de facto um público muito limitado, mas foi o primeiro sítio onde eu tive feedback do meu trabalho. Foi na Voz de Benfica, sem redes sociais. E conhece alguém que ainda que tenhas trabalhado nessa. Mário Rocha, que era o dono da rádio, que hoje tem uma rádio online também, a rádio musical. E na Rádio Voz de Benfica. Eu lembro-me que as pessoas vinham à janela era uma janela minúscula protestar. Vocês não têm graça. Isso é muito incrível. bom. No fundo, estava ali a inventar-se o Facebook naquela altura. Mas havia muita programação nessa rádio? Não. Basicamente tinhas uma ideia para um programa, chegavas lá e fazias. A Rádio Movimento, não foi? Exatamente. E eu lembro que tinha um programa chamado Dia Sim, Dia Não, que se chamava assim porquê? Porque acontecia de facto Dia Sim, Dia Não. E lembro que tinha um que era o programa das 14, que era às 14 horas. E era também quase o número de pessoas que a equipa do programa tinha, porque eu angariava pessoas da minha turma na escola para fazerem emissão comigo. E algumas dessas pessoas se ingraram valentemente. Joana Latino, por exemplo. A sério? Sim. Ela! Foi minha colega da escola e da Rádio Voz de Benfica. Fogo. Sim. Mas tinhas que idade quando começaste a... Estavas em que ano da escola? Eu tinha para aí 16 anos, 16, 17. Isso não trouxe fama na popularidade? Não. Foi uma tentativa vã de parecer mais fixe do que era. A ver uma rádio local e tal. E eu pensei, agora é que vai ser, agora é que vou impressionar as miúdas. E não. Nem por isso. Mas porquê que pensaste, se calhar o que eu queria mesmo era fazer rádio? Ou surgiu assim de repente? Eu adorava rádio, adorava ouvir rádio e naquela altura, nos anos 80, de facto havia rádios, levantavas uma pedra e estava lá uma rádio, havia rádios em todo lado. E quando eu descobri, assim por acidente, que havia uma rádio nas traseiras da casa da minha avó, e eu descobri isso, porque estava a fazer o que fazia sempre, que era andar pelo FM a tentar catar estações de rádio novas, e de repente ouço a Rádio Voz de Benfica com um rapaz a dizer na rua António Saúde, e eu, rua António Saúde é esta aqui atrás, e então saí de casa e fui lá e passado, 15 minutos estava a trabalhar lá. E a tua avó chegou a ouvir os teus... Ouviu a minha Qual avó, era o feedback? A minha família ouvia aquilo, eu não me lembro, devo ter recalcado mas lembro-me que aquilo me dava muito gozo, era muito libertador. Lembro-me de... lembro do hino de fecho da Voz de Benfica à noite, que era sempre o Hotel Califórnia dos Eagles. Acabava sempre com o Hotel Califórnia à meia-noite. E não se pagavam direitos pela... Ou pagava-se já? Não, era pirata. Cada um passava... Aquilo era tão pirata. Aqueles tempos eram tão piratas. Tudo era pirata. Os jogos do Spectrum eram piratas. Era tudo. Tudo Vocês são os primeiros piratas de... Pois é. Quase, não é? Sim. Era mesmo... Aquela era capaz de ser a rádio mais pirata. Era uma rádio tão pirata que tinha na entrada um cão que era tão feroz que muitas vezes os convidados não conseguiam entrar para fazer emissão. E lembro-me que, se não me engano, Dino Meira
chegou a ir lá, e também Dino Meira falecido, e também o falecido Sérgio Wander, que fazia, não sei se vocês se lembram de Sérgio Wander, que tinha um dueto, Não, por acaso fazia não. duetos com Madi. Madi, Sérgio e Madi. Madi. E lembro-me que o Sérgio Wander teve alguns problemas em entrar na rádio para ser entrevistado porque tinha um cão à porta que não deixava entrar. Há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é uma coisa que pouca gente refere, que é, ok, havia as rádios piratas, não sei o quê, depois entrou a lei da rádio, como é que se chamava? Foi a lei da rádio, sim, Cavaco Silva. Como é que tu reagiste a isso e como é que as pessoas reagiram? Porque parece-me nunca falam muito... Foi um dia muito triste, na realidade. Eu lembro-me exatamente desse dia em que a Voz do Benfica já tinha fechado nessa altura, porque fechou antes de tempo, porque deitaram fogo àquilo. O quê? Mas que os proprietários Perdi discos lá Das dentro. pessoas do Califa? Não sei não se sabe quem é que deitou fogo àquilo, mas ficou tudo arrasado. Perdeu-se tudo, perderam-se discos, perdeu-se o equipamento, foi um final muito triste. Mas continuei a ouvir compulsivamente as rádios todas que existiam naquela altura, entre as quais a Rádio Movimento, e lembro-me que todas as rádios naquele dia assinalaram o fecho de maneiras muito poéticas e muito empolgadas. E lembro-me até na TSF o Herman e a equipa dele ter feito um final. É um final musical. Eu lembro que eles cantaram no fim daquilo, mas era muito giro andar pelas várias frequências. E ouvir as pessoas a chorar foi muito intenso. Foi muito intenso. Foi e fizeram muito emissões em emocional. direto e assim fizeram emissões em direto até ao fecho das emissões, que era à meia-noite. Ou seja, aquilo à meia-noite foi passou muito a romântico. ser outra coisa. Passou a ser outra coisa. No dia seguinte, o FM era um deserto comparado com o que acontecia antes. Porque tínhamos vindo de uma altura em que havia tantas estações de rádio tão coladas umas às outras que muitas vezes tu bastava virares a antena para um lado e para o outro e apanhavas duas estações diferentes na mesma frequência. E o dia do fecho das rádios locais foi muito intenso e muito triste. Foi muito triste porque não se fazia ideia do que é que vinha a seguir. E portanto, no dia a seguir havia a rádio comercial, havia a Antena 1, havia as rádios nacionais. Ficaste frustrado com a primeira emissão? Eu lembro que era muito triste atravessares o espectro do FM e ouvir só. É tipo aquele Isto sinal numa da viagem televisão. já apanhas isso, não é? Exato. Sim. Hoje em dia já não, mas lembro-me de ir no carro com o meu pai e ir apanhando esse. Sim. Mas as pessoas que começaram essas rádios FM, já havia na altura também, não é? Havia as piratas e as. Mas eram os traidores dessa. Quem? Os começaram o FM no dia seguinte? Não, não, simplesmente eram pessoas que tinham legalizado a sua situação. Há que dar valor, não é? Sim, eu depois acabei por trabalhar numa dessas rádios, o Correio da Manhã Rádio, que foi uma rádio local que saiu da legalização das rádios locais. Chamava-se Correio da Manhã Rádio, mas digamos que editorialmente não era o mesmo que o Correio da Manhã Jornal. Não fizeste crime nem. Não tinha Pá, nada disso. eu fiquei bem com essa ideia que Nuno Marco a fazer crime. Não. Nuno Lobato. Nuno Lobato, é verdade. Vocês sabem essa história. Pá, essa história Isso é incrível. Mas no Correio da Manhã Rádio era uma rádio muito urbana e muito elegante e passava muito boa música. E João Bugalho, de facto, o editor do Correio da Manhã Rádio, disse-me: tu não vais poder ter esse nome na rádio porque é estrangeiro e é difícil de dizer, ninguém vai perceber isso. Portanto, ficas Nuno Lobato, que é o nome que tens imediatamente antes de Marco. E eu, triste, disse: ok. Pá, eu não estava em posição de impor nada. Não bastava acabarem com as rádios piratas. E depois no dia seguinte ele disse-me: olha, estive a pensar melhor, ficas Marco, é chique. E eu gostei muito dessa. Era fixe que ele tentasse vários apelidos para ti. Hoje vamos ser outro. Até porque tu tens muitos, não é? Pois Bruno é. Frederico Correia da Silva Lobato Marco. Vocês partilham o mesmo. O meu apelido, Sim, exatamente. possivelmente somos parentes. Exato. Mas isso tem graça, por acaso. Olha, tu hoje és Nuno Correia. Vamos experimentar Que a ver o que é que achas? pega. E no Correio da Manhã fazias o quê? No Correio da Manhã comecei por ser jornalista. Entrei lá com Catarina Furtado, fizemos ambos o curso Colega do tua, São não é? Jorge, e portanto todas as atenções centraram-se na Catarina e não no caixa de óculos que eu com ela. Mas ambos fomos colocados na redação a fazer reportagens e a trabalhar com pessoas que hoje são jornalistas conhecidos. O João Adelino Faria foi nosso editor, o Pedro Coelho da SIC também, mas eu estava relativamente infeliz. Tinha jeito eu ou não? sabia que queria fazer rádio, mas não era exatamente jornalismo que eu queria fazer. E então ia fazer conferências de imprensa
E era uma Mas tipo estupada de todo que tamanho. tipo? Todas, do género. Olha, o GT vai apresentar uma coisa qualquer. Lá ia eu. E tinhas de fazer perguntas? Ia. Parava. Lembras-te de parava, alguma que fizeste que ficou-te na memória? Não me lembro. Porquê que eu perguntei isso? Mas foi nas conferências de imprensa e sobretudo foi nas chamadas telefónicas para a rádio a dizer o que é que tinha acontecido, porque depois estávamos no local e havia um noticiário logo a seguir e portanto tínhamos que ligar e dizer, fazer uma peça, e eu lembro-me de escrever essas peças já com o humor dentro. Que era no fundo uma maneira de eu dizer aos meus superiores, naquele caso o Rui Pego e o Mário Fernando, de lhes dizer: atenção que eu sou capaz de fazer mais do que isto. Querias fazer outra coisa. Tenho sempre esta memória de ter acabado uma peça sobre a CGTP e a UGT a citar Casablanca, a dizer, porque eles estavam unidos numa coisa qualquer, e eu disse, citando Casablanca, isto pode ser o início de uma bela amizade. E eu achei isto é muito fixe para uma Mas hoje em dia há vários jornalistas que fazem essas referências, já viste? O que mostra Não te que sentes injustiçado. Foste pioneiro, exatamente. Mas no fundo eu estava lá, mas eu só queria sair do jornalismo, custasse o que custasse. E então fui fazendo, de vez em quando davam-me coisas mais próximas daquilo que eu queria fazer. Eu lembro-me que no Correio da Manhã Rádio fiz orgulhosamente um especial sobre os Talking Heads, que eram e ainda são a minha banda preferida, adoro. E eu pergunto-me como é que sem internet eu fiz aquilo. Não sei, não vos sei explicar. Eu não sei como é que era a minha vida sem internet. Mas consultei livros, lembro-me vagamente de estar a consultar livros, mas é incrível. Será que ias gostar de fazer jornalismo agora? Não, Não te ias divertir com as notícias todas bizarras que existem? Está tudo feito, nem tinhas Exato. Mas não, assim, seria mais divertido se calhar hoje, apesar de estarmos obviamente a caminhar para o apocalipse. Mas imagina um telejornal na tua cave. Sim, sério, isso é incrível. O serviço noticioso na cave. Mas não, eu queria fugir do jornalismo a 7 pés, não tenho nada contra e respeito muito essa profissão, mas na verdade eu queria contar histórias na rádio e queria passar música e queria fazer tudo o que não fosse ler notícias, mas custou muito até lá chegar. E aos poucos foram mudando assim os bombons. Toma lá um especial dos Talking Heads, agora toma lá um programa para apresentar os programas do Correio da Manhã Rádio. E eu lentamente comecei a virar aquilo para um programa de humor, a meter sketches e piadas lá no meio, e cada vez mais cagávamos nos programas. Mas ao mesmo tempo falavas de música ou não? Porque tu sempre tiveste essas duas... Sim, passávamos... Aliás, aquele programa era meia hora, era sketches, intensamente produzidos com sonoplastia. Passávamos uma noite inteira a fazer aquilo. Era eu, o Pedro Ribeiro, o Nelson Pereira, que está na Sport TV, o Miguel Vital, que hoje é a voz do Preço Certo e que era um sonoplasta incrível naquela altura. Ficávamos a noite inteira, madrugadas inteiras, até aquilo estar perfeito. O som daquilo era os ambientes sonoros. E depois, como aquilo dava tanto trabalho, ao fim de meia hora a gente pensava, chega. E depois o resto da meia hora seguinte era música escolhida por nós. Passávamos música durante alguém foi ter contigo, tipo, imagina que serias um António Sérgio da comercial. Alguém foi ter contigo, tipo, obrigado por esta música que eu não conhecia. Não, porque o Correio da Manhã Rádio tinha os seus Antónios Sérgios na altura. Okay. Tinha o Nuno Infante do Carmo, o João Pedro Bandeira, uma data de nomes que tratavam da música. Mas o que é curioso é que eu, depois quando fui para a Rádio Comercial, fui fazer painéis de emissão e aqui há tempos alguém pôs na net um excerto de uma emissão minha. E é ridículo, porque eu agora percebo que eu colocava a voz para ficar mais grossa e mais António Sérgio. E estava a apresentar uma música qualquer dos Rolling Stones e estava a apresentar os dados sobre aquela canção e dizia, lembro-me que o som diz o novo single dos Rolling Stones, produzido por Don Was, dos Was Not Was. Pronto, mas porque pensaste que tinhas que fazer esse... Porque ouvias, não é? Eu não me lembro de forçar, ou seja, eu acho que era uma coisa que eu fazia naturalmente, tipo, agora que estou aqui a passar música tem que ser A que horas é que era? Era cool. Tarde também? Era à noite, eu sempre adorei fazer rádio à noite. Agora não posso, não é? Eu a esta hora já devia estar deitado. mas não podia passar a oportunidade de vir aqui. Mas isso é curioso, se te pedissem para fazer agora um programa à noite. Adorava. As memórias mais incríveis de rádio que tenho e mais extravagantes foram de programas à noite. Eu fazia um programa na Rádio Comercial nos anos 90 e 95 para aí, chamado 2 em 1. Porque era um programa só, mas atravessava 2 dias. Começava, sempre bom a dar nomes, começava à meia-noite e acabava à 1 da manhã. E davam-me liberdade total para eu fazer o que quisesse. E então lembro-me de ter ido lá
aquele escritor, como é que ele se chamava? João Alves da Costa, tinha escrito um livro chamado 20.000 lésbicas submarinas. E ele disse... É o melhor nome. E ele chegou lá, ele era uma figura muito peculiar. Ele é um jornalista, se procurarem na internet, conhecem a história dele. Era um jornalista desportivo, mas depois interessava-se pelo bafon e pelo lado, o lado escuro da noite. E ele então, nesse dia, foi lá para ser entrevistado sobre o seu livro 20.000 lésbicas submarinas, que era de contos eróticos. O livro saiu mesmo? O livro saiu. Ele foi à rádio comercial promover esse livro e disse: trouxe as minhas meninas. E ele trouxe com ele um exército de mulheres que eu não faço ideia exatamente que profissão é que tinham. E que foram lá ler passagens do livro 20.000 lésbicas submarinas. Mas tu não conseguis perceber quem eram aquelas mulheres? Eu não quis perguntar demais. Perguntaste diretamente ou não? A inspiração vem de algum lado, não é? São as amigas dele da noite. São amigas da noite. Mas foi muito divertido. Porque tanto acontecia lá este tipo de loucura, como de repente ia lá o Luís de Matos fazer magia à noite, como ia o João Quadros lia poemas. Podia fazer magia na rádio? Fazia magia na rádio. Ele consegue fazer magias só com áudio. Uou, isso é uma boa ideia. Pois, exatamente. Eu acho que ele devia vir aqui. Exato, por acaso era um bom. E portanto era um programa onde tudo acontecia. Era mesmo muito divertido fazer aquilo. Tinha aqui uma pergunta que é: se as manhãs das várias rádios, da comercial e de outras, correm tão bem, porque é que os programas do daytime da televisão será que deviam ser iguais? Isso é uma boa questão. Mas na verdade a rádio comercial neste caso chega a mais pessoas muitas vezes do que os programas da manhã. Verdade. E no entanto somos muito mais mal pagos só porque nós estamos na televisão. Mas imagina um mundo que... Não sei, olha, o Howard Stern chegou a fazer do programa de rádio matinal dele um programa de televisão, umas câmaras metidas no estúdio. Eu não sei como é que aquilo iria funcionar cá, esse tipo de coisa. Mas era capaz de ser interessante experimentar um dia um programa da manhã que fosse de facto com as pessoas da rádio a fazer aquele tipo de loucura que a gente faz. Felizmente não é muito diferente, não é? Que ele tem rubricas, tem... Pois, exato. Sim. E há conteúdos de rádio que já vão para o YouTube. Sim, é verdade. Sim, há muita gente que faz questão depois de ver o programa. E lembro-me que nós chegámos a ter uma webcam ligada 24 horas por dia no estúdio, que entretanto avariou, e as pessoas protestaram, mas em fúria. E eu tinha que dizer às pessoas na rádio: mas lembram-se, isto é rádio. Lembram-se de rádio. Coisa, não tinha imagem, lembram-se? Rádio. Mas as pessoas ficaram muito furiosas porque adoravam fazer depois capturas de imagem de nós a catar o nariz ou com os pés em cima da mesa. Achas que sentiste alguma liberdade a partir do momento que... Sim. Já não podes ir vestido de qualquer maneira, não é, Marco? Não, isso vou na mesma. Sim. Não, por acaso, não há toalete para a rádio, apesar de termos webcams lá metidas. Então, e já voltaste a ouvir o Baby Girl dos Aqua? Já voltei. Esta pergunta tem algum contexto? Tem, Marco... Qual é o contexto? A ver se o Marco pode dar o contexto. Posso. Que eu achei muita graça. No dia 6 de outubro de 1997 ia começar O Homem que Mordeu o Cão. Foi o dia em que fui fazer a primeira edição do Homem que Mordeu o Cão e a minha estreia no programa da manhã, no novo programa da manhã da Rádio Comercial, que era eu e o Pedro Ribeiro e o José Carlos Malati e a Ana Lamy. O Luís Montes tinha reunido esta equipa sem fazer a mínima ideia quem eu era, mas o Pedro Ribeiro vendeu-me bem ao Luís Montes, e eu estava com o pressentimento de que, ou seja, havia um grande investimento de que isto ia ser o renascer da Rádio Comercial, e havia uma grande pressão em cima de nós para isso. E eu tinha preparado O Homem que Mordeu o Cão e ia começar a fazer aquilo, e lembro-me que estava tão entusiasmado com aquilo que acordei mais cedo e fui para a minha sala de estar, e liguei a televisão e liguei num daqueles canais de música. Não, era o Viva. Sim. Canal Viva. E lembro-me... há qualquer coisa de histórico neste momento, e possivelmente a canção que estiver a tocar neste canal há de ser aquela que eu irei recordar para sempre. Se isto pegar e se isto for mesmo uma coisa grande que se espera que seja. E de facto estava a dar o Barbie Girl dos Aqua, e portanto sempre que eu ouço o Barbie Girl dos Aqua lembro-me dessa manhã em que a minha vida mudou, em que fui fazer O Homem que Mordeu o Cão. Mas tem graça, foi uma coisa que tu incutiste em ti próprio. Foi. E pronto, e por isso eu tenho uma relação de muito carinho com o Barbie Girl dos Aqua, que é uma coisa
que muita gente não pode dizer que tem. E agora é muito tocada nas festas e tudo, no Sim, Revenge sim, e sim. não Claro, sei, claro, acho claro. O que é eu. que tu achas disso? Dessas Revenge of the Night? Tu próprio, a tua série também é um pouco Revenge of the... É um bocado. Eu não é? mamei muito, eu disse isto a Time Out numa entrevista. Eu mamei muito na teta nostálgica, estive ali chup. Mas mamei quando fiz a caderneta de cromos na rádio comercial, digamos que foi o que começou tudo isso. Fez 10 anos, não foi? Vai fazer 10 anos agora em novembro. Exato. Mas é interessante porque o início da caderneta de cromos, ainda antes de eu imaginar que iria para a rádio comercial, era um blog que eu ia abrir com as pessoas que faziam o Bruno Aleixo, ou pelo menos duas delas, o Pedro Santo e o João Pombeiro. Tínhamos pensado numa ideia de um blog chamado Tape Loading Error, que era a mensagem que aparecia quando os jogos do Spectrum não entravam, e que ia ser uma espécie de repositório de coisas dos anos 80. E de repente surgiu esta possibilidade, nunca conseguimos dar aquilo de lado nenhum, e surgiu o Pedro Ribeiro a convidar-me para voltar à rádio comercial em 2009, e portanto digamos que isso foi o esboço para aquilo que veio a ser a caderneta de cromos, que me deu muito gosto de fazer, e na altura não era bem mamar na teta nostálgica. Um bocadinho depois disso havia a exploração absoluta da nostalgia e dos 80s, mas no meu caso eu parti para aquilo de uma maneira muito pura, de uma maneira quase, eu queria mesmo fazer uma espécie de, era como se os anos 80 e a minha infância e a minha juventude fossem um naufrágio e estivesse tudo a boiar e estivesse a reunir as peças, tipo, está aqui uma tábua e está aqui outra, está aqui outra. E foi isso, foi criar o meu pequeno museu mental e áudio de coisas com as quais eu cresci, coisas de ver, de comer. Se quiseres recordar alguma coisa, basta ouvires o teu próprio programa, sim. E pronto, e depois começou a haver muito esta exploração da nostalgia, de facto, mais para a frente. Eu não comecei esse movimento, eu acho que isto é um movimento que é natural que comece, porque as pessoas que estão a fazer coisas neste momento são as pessoas que tiveram essa infância. Que viveram essa infância. Eu penso sempre, quando as pessoas dizem agora é tudo anos 80, é tudo anos 80, mas se olharmos para os anos 80, há uma série de filmes, o Bom Dia Vietnã, o Diner, que eram sobre os anos 60, ou seja, as gerações que estão em idade de produzir e de criar coisas estão sempre a olhar para o seu passado. Sim, próprio Scorsese também. Sim, e achas que este também. século vai ter coisas interessantes para daqui a uns anos haver um Nuno Markle que... Eu estou a tentar fazer com que o meu filho pegue no negócio de... Uma caderneta de cromos dos anos 0. Exato. Não faço ideia. Por um lado há último. mais coisas, eu acho que há mais coisas, mas por outro lado não houve tempo para as pessoas se agarrarem demasiado a nenhuma delas. Sim, cada uma delas dura uma semana. Exato, é tudo muito rápido, e isso irrita-me um bocado. Irrita-me quando eu falo de qualquer coisa no Instagram que já toda a gente falou há uma semana e toda a gente já estão antigos, já tem uma semana, e eu, não sejam estúpidos. Eu gosto da lentidão. Por falar em redes sociais, tu abandonaste o Facebook, não é? Pois é. Isso tornou-te uma pessoa melhor contigo mesmo? Estás mais limpo, A minha relação com o Facebook foi muito tremida durante muito tempo. Eu entrei e gostei muito daquilo no início, depois percebi que era um antro de ódio. Depois houve uma altura em que eu não desliguei o Facebook, mas saí porque achei que era demasiado parvo, e isso foi quando estava a fazer a série em 1986 e aquilo estava a correr muito bem e estávamos a divertir-nos muito, e estava num dia de filmagens com os atores e de repente espreito o Facebook e havia um senhor a culpar-me, entre aspas, por estar calado sobre uma piada que o João Quadros tinha feito. Eu vi dos teus ele amiguinhos isso. não falas, dos seus amiguinhos não falas. Eu nem sabia que piada é que o João Quadros tinha feito. Era uma piada sobre a mulher do Passos Coelho, exatamente. Já sei qual é. E de repente eu comecei, e depois apareceu outra pessoa que dizia: é verdade, eles estão todos feitos uns com os outros e não sei o quê. E eu pensei: chega deste molho gigante de trampa que é o Facebook. E portanto não o desliguei, mas simplesmente afastei-me e estive afastado durante meses e meses. E depois comecei a ser um lurker, comecei a ir ao Facebook ler só. E percebi que de cada vez que fazia isso irritava-me, mesmo com coisas que não eram comigo. Irritava-me ao perceber que pessoas que estavam como amigas da minha conta de repente eram tipo neonazis. E eu pensei, de repente acordas e o que é isto? Gosta do PNR e de Nuno Marco. Exato. Sim.
E tudo aquilo começou a perturbar-me. E depois pessoas à bulha umas com as outras durante madrugadas inteiras. Eu às vezes via discussões de pessoas que era tipo, à meia-noite e 1 alguém disse isto, à meia-noite e 3 alguém disse aquilo, à meia-noite e 7 a primeira pessoa respondeu à outra. E depois aquilo vai por aí fora e às 3 e tal da manhã aquelas pessoas ainda estão e eu a pensar, epá, façam amor ou então batam punhetas. É melhor do que isto. Vou guardar este áudio. Mas achas que nunca vai parar? O Facebook deixa de ter graça, não é? Para quem faz comédia, deixou de ter. Sim, deixa de ser. Era só tóxico. Epá, eu lembro de falar com o Bruno Nogueira sobre isto. O Bruno dizia a dada altura, tinha esta imagem, epá, ele acordava de manhã e estava um dia bonito, e ele pensava, epá, a vida é de facto uma coisa incrível. E depois ele ia ao Facebook só passar os olhos e pensava, isto é horrível, pá, é tudo horrível, tudo horrível. E é verdade, é verdade. Epá, o Facebook neste momento é ódio atrás de ódio, atrás de ódio, atrás de ódio. O Twitter também, de certa maneira, mas eu agora voltei ao Twitter só a espreitar. E no Twitter, se escolheres bem aquilo que segues, é um sítio ótimo. Mas o Twitter é agressivo só por 2 minutos. É isso, é isso. Limpa, mas é uma lixeira natural também. É. As pessoas já sabem que no Twitter. E pronto, epá, eu basicamente estou cansado de ódio e de embirração. Mas porquê é que as pessoas sentem necessidade de. O Nuno Marco ainda não falou sobre isto? Eu não percebo esse. Epá, quero mesmo saber o que é que o Nuno Marco. Eu ouvi muito. Disso não falas. E eu, não, epá, eu não sou obrigado, eu não sou um jornalista, eu não tenho que ser imparcial sequer. Eu posso apoiar simplesmente uma coisa e não, ou posso cascar numa coisa e não tenho obrigatoriamente de cascar na coisa que ficou posta. Isso passava para a rua, não? Não. Epá, ainda não falaste tu. Obviamente que o Facebook estimula muito a cobardia, ou seja, no Facebook toda a gente é muito agressiva, mas na verdade eu não tenho razão de queixa nenhuma das pessoas na rua. Nunca aconteceu Isso nada. é interessante, cá não acontece esse fenómeno, não é? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou no resto da Europa, há políticos a levar com bananas e assim, e cá não. Cá não, de vez em quando há assim uma coisinha, mas são coisas muito incipientes. A ti nunca te aconteceu? Já viste comediantes a levar com bananas e. só vi em espetáculos, em filmes. Com tartes na cara. Mas não, as pessoas sempre me trataram bem na rua. No Facebook variava muito, epá, eram manifestações de amor extremado e de ódio extremado. Mas o que me preocupou mais na minha relação com a internet nem foi esse. Pronto, esses rolos de ódio incomodam, mas o que me incomodou a sério foi de facto haver uma perseguição a dada altura anónima a mim e à pessoa com quem eu estava na altura, a Ana Galvão, e na altura ela estava grávida e havia alguém que dedicava noites inteiras a escrever nos nossos blogs, no meu e no dela, coisas horríveis, desejando o pior para o nosso futuro. Não, aquilo que eu fiz a dada altura, houve um post a dada altura que me inquietou muito porque a tal pessoa, que eu não sei quem era um anónimo qualquer, descrevia com bastante detalhe o conteúdo do nosso carrinho de supermercado. E então nós percebemos que era alguém que andava ali perto de nós, porque estava tudo certo. Ele perdeu muito tempo a olhar para o carrinho. Sim. E nessa altura decidi falar com a Polícia Judiciária, que eles têm um departamento que trata dessas coisas, e percebi nessa altura o quão fácil é apanhar uma pessoa dessas. Sério? Sim. Apanharam essa pessoa? Naquele caso específico, lembro-me que a pessoa que mandava nos blogs do Sapo, que era a Maria João Nogueira, eu dava muito bem com ela e ela dizia-me: olha, eu olhando para aqui, para as entranhas do blog e da internet, eu tenho aqui o IP de onde isto vem. Tenho aqui até uma conta SAP desta pessoa, só que eu não te posso dar. Não é que tu sejas violento. Tu tens que vir com um mandato da polícia para eu te poder dar isto. Mas é mais porque tu tens amigos violentos. Isto estava um bom filme. Eu lembro de falar com o João Quadros e com o Francisco Palma e de lhes dizer: vocês soubessem de onde é que isto parte, e eles, víamos lá logo. Pusiste palma do Krav Maga ainda por cima. Claro. E portanto, percebi que entre a polícia e aquilo que os blogs do Sapo me podiam dar, era muito fácil chegar a uma morada de onde aquilo poderia ter saído. E não foi preciso fazer nada, porque na altura fui entrevistado pelo Expresso e contei esta história numa grande entrevista, daquelas entrevistas de vida do Expresso. Sim. Contei essa história e foi só o jornal sair para acabar o assédio completamente. Acabou.
Acabou. Então essa pessoa também lia o Expresso. Por isso já sabe, claramente lia o Expresso, a não ser que tenha sido coincidência, mas foi naquela altura, saiu o jornal e acabou a confusão. Por isso já sabem, não se metam com o Nuno Marco, porque ele depois fala Porque de vocês. eu descubro tudo. Porque ele depois fala de vocês no Expresso. Eu não, mas a polícia pode lá chegar. Olha, Marco, mudando agora de assunto. Vamos mudar, sim. Como é que é viver dentro da FNAC? Eu passo lá muito tempo, de facto. Ainda te dá vontade de urinar, como eu li no... Não, isso deixou. Onde me dava vontade de urinar, o pior sítio onde deu vontade de urinar por excesso de oferta foi quando fui da primeira vez a Nova Iorque e entrei na Virgin de Times Square, que já não existe entretanto. Mas lembro-me de ter entrado lá e de ter pensado, epá, isto é tipo a FNAC vezes 1000, e de me ter começado a dar imediatamente uma tremenda vontade de mijar. Com os nervos, porque eu não sabia bem para onde é que me havia de virar, porque ainda por cima era uma altura em que ainda era tudo físico, os discos e os filmes e tudo era, dá vontade de agarrar tudo e pronto, mas na FNAC estou mais controlado, até porque Mas tinha graça um dia vou lá muitas vezes apresentar coisas, não posso estar sempre com vontade de urinar na FNAC. Mas tinha graça um dia aparecer um funcionário da FNAC e ir buscar estoque à tua... Sim. Isso era muito bom. Desculpa, temos aqui só de... Teres um urinal na FNAC. Não, mas tenho uma relação muito boa com eles e de facto é a casa onde eu vou apresentar as minhas coisas, livros e agora o jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão. Tenho uma boa relação com eles, sim, e gasto lá também muito dinheiro. É infelizmente. Sim. E nunca, eu li, eu achei isto, acho que foi nessa entrevista com o Alvin também. Tu deixaste de comer polvo depois de leres aquilo. Fala-nos lá desse livro. Deixei. Eu acho que o Chico vai gostar desse livro. Porque o Chico gosta muito de cozinha e de polvo. Eu tenho vindo a deixar de comer alimentos porque conheço pessoalmente ou animalmente os comidos. E isto começou. Eu deixei de comer vaca em que estava de férias e estava num campo, já não sei onde, e estava uma vaca lá parada no meio do campo e tinha um olhar muito querido e pestanudo e deixou-me dar-lhe uma festa no focinho e eu pensei, eu não posso comer mais este animal. Não posso. Fiquei mesmo com um problema moral e pronto, e associei também isso ao facto de ter feito 40 anos e de comer muita carne e pensar, se calhar agora está na altura de eu mudar um bocado a dieta. E quanto ao porco, foi num dia que fui a um programa. Sítio. Não foi na televisão, foi na televisão. Foi num programa da Catarina Furtado, que era o Quem Tramou Peter Pan, que era um programa com miúdos. Convidaram-me para ir lá a contar a história dos 3 porquinhos. E assim que eu chego lá, eles dizem-me, o pessoal da produção toda, vais entrar com um leitãozinho dentro de um cesto e o leitão vai estar vestido a marujo. E eu comecei logo e estava lá a dona do leitão, que tinha aquela relação fria com um produto que para ela significa dinheiro e sustento. E então o leitão estava em pânico lá nos bastidores, estava genuinamente em pânico, aos gritos, a correr por todo lado, e ela tirava-lhe uma caixa de plástico para cima enorme. Ai, é bem. Isso é um programa para miúdos? A caixa... Não, isto foi já os bastidores, não é? Cá atrás. E o leitão mexia-se dentro da... tudo aquilo me estava a fazer uma impressão tremenda e o pessoal da produção também estava a ser um bocado desagradável para com o leitão e a mandarem aquelas bocas típicas de comer. E eu perguntei à senhora, olha, quanto é que isto cresce até que peso, este bicho? Comecei a fazer cálculos, se calhar posso levá-lo para casa. E na altura, não sei se já vivia numa moradia ou se estava num apartamento, não sei, mas fosse o que fosse, ia ser complicado, porque ela disse-me, isto é bicho para crescer até aos 500 quilos. Aí é bem. E então, era um grande porco. E então eu disse-lhes, olhem, uma das raparigas da produção começou a perceber que eu estava a ficar mesmo incomodado e nem foi preciso dizer nada, ela veio ter comigo a dizer, é impressão minha ou tu não estás a gostar nada disto? E eu disse, não, estou a odiar isto que estão a fazer ao bicho, estou mesmo a odiar. E a condição para eu fazer isto e entrar... E eu sou muito amigo da Catarina há anos e eu não tinha conseguido falar com ela porque ela estava a fazer o programa, estava no estúdio já. A condição para eu fazer isto é que nem o leitão se veste de marujo, nem vai entrar dentro de uma cesta. O leitão entra ao meu lado, entramos os dois em pé de igualdade no estúdio e eles diziam, mas se calhar ele dá meia volta e sai. E eu, não quero saber, ele que dê meia volta e que saia. E de facto entramos os dois, eu e o leitão começou a ver palmas e tal, deu meia volta, veio-se embora
embora. Claro. Mas eu depois, em frente às câmaras, fiz a promessa solene que nunca mais ia comer porco na vida e cumpri, e não comi. Então e o polvo? O polvo, eu gosto de peixe e gosto de marisco e continuo a comer essas coisas, mas quis o destino que eu me cruzasse com um livro chamado, um livro premiado e muito bom, escrito por uma bióloga, chamada Soul of an Octopus, A Alma de um Polvo. E o livro fala de muitas experiências e de contacto entre polvos e seres humanos, e de facto aquilo é uma criatura fascinante, porque digamos que é o mais próximo de uma criatura extraterrestre que existe no nosso planeta. São os nossos alienígenas. É completamente diferente. Enquanto o porco é muito parecido connosco, o polvo é de outro planeta. A maneira como ele sente, a maneira como ele consegue fugir de sítios, apalpa as coisas, e ao mesmo tempo é um bicho muito inteligente e muito curioso e muito afetuoso. E isto parece que eu estou a ser maluco a dizer que um polvo é afetuoso, mas não, o livro explica muito bem que os polvos conseguem criar uma espécie de relação de afeto com pessoas que eles veem muitas vezes e que os tratam bem. E são muito curiosos com tudo, ou seja, se vocês forem para debaixo d'água com um objeto qualquer de plástico, o polvo, a primeira coisa que vai fazer é estender os tentáculos para palpar aquilo e para perceber exatamente o que é que aquilo pode ser. E eu acho isso tudo muito interessante, e então, com muita pena minha, também tive que pôr o polvo de parte. Porque a bióloga criou, tu contaste que a bióloga criou uma relação com o... Criou, sim, com uma polva. O livro é muito, muito interessante. Eu aconselho toda a gente a ler, mas preparem-se para deixar de comer polvo. Não consigo deixar de comer polvo. Na Netflix agora há uma série de cozinha de um chefe que é o David Chang, em que ele vai em vários episódios, toma o pequeno almoço, o almoço e o jantar com uma celebridade. E ele vai a Vancouver, que é a cidade do Seth Rogen, e no oceanário de Vancouver deram o nome do Seth Rogen a um polvo. E há um momento muito carinhoso em que ele vai conhecer o polvo com o próprio nome e dar festinhas e dão a mão. É giro, era só isto. Mas eles parece que eles são mesmo muito afetuosos. E são também, eu não nego, eu gostava imenso de comer, muito saborosos. A minha mãe faz um arroz de polvo incrível. Mas é muito duro. Não podemos de facto conhecer aquilo que comemos, porque deixamos de comer. Quer dizer, devemos. Isso foi o início do teu retiro espiritual? Não, na verdade não me retirei espiritualmente para lá de mim. Por acaso fiz uma espécie de um retiro este verão. Foi o verão em que eu parei mais tempo, porque estava a passar-me dos carretos com o excesso de trabalho e com um problema que eu acabei por identificar num cartoon que fiz, e que é um problema que eu acho que é tramado na realidade, porque quando somos o protagonista da nossa própria comédia, eu senti que estava a não perceber exatamente onde é que ficava a fronteira entre o Nuno Marco fictício da rádio e das histórias do Homem que Mordeu o Cão e o Nuno Marco real, que tem uma família e que tem que ter relações. Não estou a ter relações, não é no sentido agora maroto, relações com amigos, com família, socializar. Havia uma entrevista em que tu dizias que a tua mãe sabia coisas de ti pela rádio e não por ti próprio. Isso foi um péssimo... Acontece com a minha, olá mãe. Assim, com a minha também, olá mãe, e a avó também. Foi um péssimo sinal isso, e então isso obrigou-me, eu ia tirar só 15 dias de férias e pensei, não, eu tenho que fazer um retiro maior e tenho que pensar bem na minha vida, e foi o que fiz, e soube-me bastante bem. Acho que toda a gente devia ter férias grandes como nas suas vidas. E onde é que o I Love Portugal entra aqui? O I Love Portugal entra porque foi o Vasco Palmeirinho a pedir, e nós somos. Tu és muito amigos. Competitivo, não é? Eu estava a ver aquilo, tu estavas com cara de quem não estava a gostar de perder. Eu enervo-me muito com jogos. Não é que eu queira obsessivamente ganhar, mas o que se passou no I Love Portugal foi chocante, porque eu participei em 4 daqueles episódios e em todos eu perdi de uma maneira diferente. Eu apresentei às pessoas uma paleta de derrota, de todas as maneiras, ou porque fui a única pessoa na história daquele concurso que tirou a perder tudo, saiu na roleta a perder tudo, ou porque esperava que a equipa adversária tivesse uma pontuação miserável e de repente a Ana Bacalhau roda aquilo e tira 100, ou que é... Pois foi, eu vi. Eu passei por toda a espécie de maneiras de perder. Isso frustra um bocadinho. Frustra, mas ao mesmo tempo diverte-me um bocado. Eu gosto muito de... E é por isso que eu não gosto de jogos de tabuleiro. Pois é. Começas a enervar também. Eu tenho uma relação com os jogos de tabuleiro que é a primeira ronda é fixe. Sim. Mas depois é muito repetitivo. A primeira ronda já... Vá lá, já estamos eu a primeira ronda jogo. Pronto. Repetitivo é uma palavra que não acontece no jogo do Homem que Mordeu o Cão. Já à venda em todas as lojas da especialidade.
É um jogo que puxa muito pela imaginação, obriga-te a contar histórias com aquilo que tens à tua frente. Como é que funciona? Por acaso não. Aquilo tem um tabuleiro que parece o do Monopólio, assim quadrado e tal como no do Monopólio andamos às voltas infinitas. Mas depois aquilo tudo tem a ver com trocas aleatórias de cartas que formam um título. Há cartas de onde, quem, como, porquê, etc. E portanto tudo aquilo forma um título e tu vais tendo trocas constantes que te obrigam a pensar na maneira como vais depois defender aquela história junto das pessoas que estão a jogar contigo, até que finalmente cais numa casa em que vais ter que a defender, esteja ela como estiver à tua frente. E isso gera situações muito engraçadas, sobretudo se as pessoas estiverem ligeiramente bêbadas. O Homem que Mordeu o Cão. É um bom drinking game. Ora bem. O Homem que Mordeu o Cão faz 22 anos, não é? 22 anos, sim, fez em outubro. É mais fácil agora fazê-lo do que... A experiência é diferente, porque no início as pessoas não tinham acesso a estas fontes intermináveis de histórias e, portanto, a postura das pessoas era: deixa-me cá ouvir que histórias é que este maluco tem hoje para me contar. E, portanto, as pessoas entravam completamente em branco e sem saber o que é que eu ia dizer. Depois, de repente, toda a gente começou a ficar com net e estas histórias começaram a tornar-se virais. Agora competes com o Ainanas e com... Sim, exatamente. E agora o que as pessoas dizem é: deixa cá ver como é que este tipo vai pegar nesta história. Muitas vezes são as pessoas que mandam a história e dizem: olha, gostava que vocês analisassem isto no Homem que Mordeu o Cão. E o Homem que Mordeu o Cão sempre foi uma rubrica não passiva, sempre foi muito ativa, ou seja, as histórias são um ponto de partida para nós começarmos a pensar nelas e a expandi-las de certa maneira. Portanto, continua a ser muito divertido. Já recebeste histórias do outro lado do mundo? De alguém que te mandou uma especificamente, provavelmente portuguesa, ou do mais longe possível que te lembres? Isso é uma boa questão. É possível que sim, mas no meio destes anos todos já recebi tanta história. Mas as que acontecem a pessoas geralmente chegam de perto, chegam do país. E tu ficas logo com dúvidas ou acreditas? Não pode ser. Eu gosto de acreditar que todas as histórias que eu conto são reais. Gosto de pensar que aquilo pode ter acontecido. Não faço sequer uma pesquisa muito aturada de deixa-me ver se isto é falso. Quer dizer, há umas que são tão escabrosas que eu penso: esta vou ter que verificar se isto aconteceu. Já viste da cabra que sofre de ansiedade e se veste, só se acalma vestida de fato? fato? É tão bom. Não, isso não conheço. Isso. Não. Temos que mandar. Isso depois mostramos as fotos. Ela literalmente veste-se de pato e acalma aparentemente. E fica calma. Sim. E essa é real ou é? Eu acho que é real. Pelas fotos parece real. Olha, estamos mesmo a terminar. Temos duas perguntas. Temos duas perguntas de... A minha tem que ser lida porque o protagonista não quis. São duas perguntas de pessoas especiais. A minha é de uma ouvinte. Então vá, força, faz a tua. Que é muito fã do trabalho do Nuno. Aliás, ela diz isso no seu áudio. Eu vou tentar que isto funcione. Espero que funcione. Atenção. Vamos lá. Claro. Vamos escutar. Olá, boa noite. Queria dizer antes de mais que gosto muito do vosso trabalho. Tenho uma pergunta para o Nuno Marco, que é: gostava de saber o que é que ele quer receber no Natal. É impressionante, ela está a forçar a voz. O que é que se dá a uma pessoa que já tem tudo? Obrigada, boa noite e um resto de bom trabalho. É a minha irmã, está claramente a forçar a voz. Mas nota-se na voz dela que é uma preocupação. Pois é. Sim. Respondendo à minha irmã Ana, o que eu quero no Natal é paz no mundo. Mas dado por ela. Sim. Quero que ela assegure isso. Paz no mundo. Não sei, eu acho que ela encontra sempre coisas. A minha irmã nunca deixou de descobrir coisas extravagantes para me oferecer. Ela tinha uma tradição nos natais que era muito engraçada, que todos os natais havia uma prenda que ela me dava que era uma mola da roupa. Eu já sabia que ia acontecer. Sim, era sempre diferente todos os anos. Vinha num embrulho assim pequeno e vinha lá com o nome dela e eu já sabia, ok, é a mola da roupa. E usavas? Não, mas era um ritual sem o qual eu não podia passar. Pai, estamos a acabar. Tenho. A tua pergunta. A ver se descobres de quem é. Gostava de saber qual é o projeto pessoal que ele mais gostaria de concretizar antes de falecer, visto que já há pouco tempo. Tens que adivinhar quem é que perguntou isso. Quem é que perguntou? Geralmente quem está muito obcecado com a minha morte é o Bruno Nogueira. E mais quem?
Filipe Melo também. Ok. Filipe Melo. Pronto. O Filipe e o Bruno falam muito nisso, porque eu sou de facto o mais velho da equipa. Mas estão à espera? Eu acho que sim. Eu acho que eles estão à espera, que eles já estão de certa maneira a pensar nas homenagens que vão fazer, naquilo que vão escrever quando isso acontecer. Possivelmente já está escrito. Mas eu tenho. Há um projeto, eu não estou autorizado a falar sobre ele, mas nós estamos sempre a pensar em novas encarnações para a Nespera no Cu. E parecia que já não podíamos ir mais longe depois do musical que fizemos, que foi a última encarnação. Fizemos vários coliseus, mas na verdade descobrimos mais uma coisa que podemos fazer com a Nespera no Cu. E é um projeto em que estamos os três muito empenhados, mas não estou autorizado a dizer rigorosamente nada sobre ele. Pronto, fica assim só. Olha, mas pronto, vão ouvir falar mais da Nespera, não ficou tudo dito. Para além o Vítor disse que ainda podíamos ler uma. Acho que era isso, Vítor, não era uma pergunta ou outra das pessoas que, se quiseres. Não, o que tinha aqui era uma pergunta minha. Ora bem, então, mas obviamente. Porque eu vi que o Nuno tinha o talento de cantar músicas pimba de trás para a frente. Sim. E eu tinha aqui uma ideia para ti, que era escrever um guião de um filme todo de trás para a frente, em que a montagem final seria o reverse disso tudo. Que horror! É que escrever um guião para mim é um pesadelo. Eu adoro, é um pesadelo que eu adoro, mas eu sou muito obcecado depois com a estrutura e fazer isso de trás para a frente é de enlouquecer. Escrever normalmente. Agora, sim, depois podia inverter, tipo memento, assim, uma coisa tipo memento. Exato. No entanto, já agora gostaria de terminar fazendo a demonstração disso que tu acabaste de dizer. Claro. Isso, por favor. Eu tenho uma aplicação no telemóvel que é o Reverse Converse. Isto faz sempre muito êxito, eu ainda hoje faço muito isto até em eventos de empresas que me contratam para eu ir lá dizer coisas e eu acabo sempre desta maneira e as pessoas gostam muito. Esta aplicação Reverse Converse, se eu falar para aqui e gravar, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e agora ponho direito, carrego em play e ele põe ao contrário. Ok? E portanto, vais cantar. Sim, eu tenho duas que eu sei. Uma delas é o Verde Vinho do Paulo Alexandre. Sim. Só sei a melodia ao contrário. E a melodia do Verde Vinho: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. Isso ao contrário é uma marcha nazi. Vocês vão ver, eu vou cantar uma marcha nazi. É uma altura boa para. Repara. Agora ponho a melodia do Verde Vinho do Paulo Alexandre. Reparem, carrego no play. Ok, não estava a esperar. A outra é os Caminhos de Portugal, mas essa eu sei a letra mesmo. Espera aí, deixa cá. Eu, por acaso, estou curioso nessa. Espera aí. Oi, a sunúida mi, mas eu ganhei o trube, Junina, Jule. Pelo janeiro em Portugal, eu tenho a coisa e nada não saiu. É isso. Como é que eu descobri isto? Tinha demasiado tempo. Fui eu e um colega meu do Senjor, do curso que a gente fez, o Carlos Gomes. Nós íamos para a casa do Carlos e íamos inverter discos no giradiscos dele e depois tomávamos nota da letra ao contrário. E decorávamos e depois cantávamos aos nossos colegas e era um êxito. Pronto, Nuno. Pronto, é a segunda vez que e é nesta nota de alegria que chorar aqui neste programa. Não sei se tens uma sugestão de alguma coisa. Sei que peça de roupa, um passeio. Escreveste uma peça de teatro, não foi? Escrevi, sim. Não escrevi. Traduzi uma peça de teatro que é o The Play That Goes Wrong, que é um grande êxito na Broadway e no West End. E é uma peça muito gira porque é o mais próximo que uma peça de teatro tem de um cartoon dos Looney Tunes. É tão destrutivo. Tudo cai, os atores falham, é lindo, aquilo é absolutamente lindo, é um pequeno pedaço de caos e vai estrear em fevereiro. Mas assim, aconselhar, eu acabei agora de ver uma série na HBO que eu amei e é perfeita, são 9 episódios incríveis, que é o The Righteous Gemstones. Ainda não quero ver. As outras duas são muito boas também. É esplêndido. As outras duas são ótimas, o Eastbound e o Vice Principals. E o Vice Principals ainda não vi, mas dizem-me que é incrível. Tem que ver. Mas o Righteous Gemstones é incrível. Eu fiquei
pasmado e boquiaberto com o último episódio. É daquelas que não precisa de ter uma segunda Aquilo temporada. é muito fora. Perfeito. Aquilo é tudo fora. É. Mas ao mesmo tempo aquilo tem uma coisa que eu adoro, que é muito bizarro e as personagens são monstros, mas tu bastante preocupas-te com eles. Sim. Tem alma e tem humanidade. Até para mim a ver a série. O John Goodman está mais magro. Pois é. Mas está, sim. O John Goodman é incrível. John Goodman é tremendo. Tens alguma sugestão? Não, olha, vão a Nápoles, que eu fui lá este fim de semana. Boa sugestão, sim. Eu vou. Olha, boa sugestão. Por amor de Deus. Eu vou recomendar o novo filme do Eddie Murphy, que é o. Muito bom, Dolomite is My Name. Vi ontem, gostei muito. É ótimo na Netflix. O Cacofonia fica por aqui. Obrigado, Nuno. Muito obrigado, gostei muito. Depois de tanta insistência. Muito obrigado, conseguimos. Exato. E pedimos desculpa por não termos respondido às perguntas e tal, mas não há tempo para tudo, amigos. Respondemos por DM. É isso. Linguagem dos jovens. E tweet. Cacofonia está disponível no Spotify, no iTunes e no nosso SoundCloud. Voltamos para a semana com um convidado muito especial mesmo. Que não sabemos qual é. E pronto, sigam a Rádio Movimento e até à próxima. Beijinhos. Obrigado. Abraço. Tchauzinho. Cacofonia, um programa da Rádio Movimento com Francisco Correia e José Paiva, onde as palavras se confundem.